Jackson, tu poderia nos contar um pouco, assim, como que tu vê a transformação de Altamira com a chegada de Belo Monte, né, e hoje Belo Monte já instalada, operando, como é que tá a cidade, assim? Então, Altamira é um município do estado do Pará, que fica basicamente no coração da Amazônia. Um município que antes de Belo Monte tinha cerca de 100 mil habitantes. E durante o período de construção de Belo Monte, a população quase que dobrou, cresceu 70%. Né? E com o crescimento populacional, isso causou uma inflação imobiliária gigante, né? E acho que inflação de forma geral, do alimento, do transporte, moradia, né? Isso causou um grande conflito, que foi o conflito por moradia. Para você ter uma ideia, Altamira é uma cidade na beira do rio Xingu, às margens do rio Xingu, e a população na cidade tem uma relação direta com o rio Xingu, né, indo para a floresta, indo para as ilhas pescar, né, poder sobreviver, cultivar algumas coisas. Né, então, com Belo Monte, né, houve uma mudança muito grave sobre isso, né, tanto dos povos das águas, das florestas, mas dentro da cidade de Altamira, que tem uma relação muito direta com o rio Xingu. Né, para você ter uma ideia, como se Belo Monte, como se fosse uma bomba, né? Não estamos vendo a tensão mundial aí dos Estados Unidos e a Coreia do Norte, como se fosse uma bomba que tivesse jogado dentro de Altamira, né, e dispersado 40 mil pessoas. Essa é a quantidade atingida de forma direta. 40 mil pessoas foram deslocadas compulsoriamente por causa de Belo Monte, né? Então, uma grande quantidade de pessoas. E aí as pessoas, durante um longo tempo, nós conseguimos conquistar o processo de luta. Os reassentamentos, foi uma conquista do MAB, né, para mais de 20 mil pessoas o reassentamento. Né, para o restante, nós conseguimos conquistar indenizações, mas até hoje tem atingidos por Belo Monte que não teve algum tratamento, nem de reassentamento e nem de indenização. Né? E até hoje nós continuamos essa briga, como é o caso de uma comunidade lá de Altamira chamada Jardim Independente 1, que são mais de 800 famílias que estão sendo atingidas diretamente pelo lago e não foram reconhecidas. E que nesse momento nós estamos passando um processo de luta para tentar reconhecer essas famílias. Sim. E qual que é a situação dos assentamentos hoje? É uma moradia digna? E também, Jackson, o que esse aumento populacional acarretou na cidade, assim, tanto no uso dos serviços públicos ou na violência? Então, em relação aos reassentamentos, são 5 reassentamentos, uma grande conquista nossa, mas não foi da forma que nós pretendíamos que fosse. O modelo de reassentamento para os ativos não foi esse modelo. Né? O modelo da casa, que era um modelo de alvenaria, que nós gostaríamos que fosse, até por conta da cultura do povo ali, de ter rede em casa, de dormir em rede. Né? A estrutura das casas montadas pela Norte Energia não tem espaço para colocar as redes nas paredes, porque as casas da Norte Energia são casas pré-moldadas, não são de alvenaria, então as famílias, o principal impacto é esse. E também na estrutura da casa, né? Tem casas que já foram demolidas porque a estrutura não aguentou, uma laje de 400 quilos, uma estrutura muito fina, não aguentou, então tem várias pessoas que têm a casa rachada também. E além disso, a distância, as pessoas tinham 2 vias. Primeiro, elas moravam no centro da cidade e podiam percorrer as ruas ali para ir nos bancos, acessar a Bolsa Família e trabalhar, e também essa relação com o rio, poder navegar ali. Agora elas moram a 5, 10 quilômetros de distância de onde elas moravam, né? Então praticamente isoladas, né? Foram criadas, é como se fossem 5 ilhas, né? Esses 5 reassentamentos, como se fossem 5 ilhas, as famílias isoladas, né? E perdendo esse direito à cidade, né? Que o direito à cidade não é só a locomoção, né? Mas o direito de ter um emprego próximo, de ter uma escola próxima, uma creche próxima, né? E serviço de saúde próximo. Então, os reassentamentos não estão equipados como o MAB, né, como o MAB gostaria que fosse. E em relação ao impacto do inchaço populacional, isso é o que nós estamos sentindo desde o início de 2011, quando eles colocaram o primeiro tijolo da barragem, até agora, 2017. Para se ter uma ideia, nós estamos aqui no grande encontro nacional do MAB, no 8º encontro nacional do MAB, mas nos últimos 3 dias em Altamira foram assassinadas 10 pessoas. Então, um índice de violência muito grande. O próprio IPEA, em sua pesquisa, já está dizendo que Altamira é o município mais violento do Brasil. E não é outra coisa, o único fator que indica que Altamira se transformou no município mais violento do Brasil é o fato de Belo Monte ter existido lá. Porque não tem nem outro fator que explique isso. Né? O maior evento que aconteceu nesses últimos 5 anos é Belo Monte na região. Então é isso que está causando o aumento da violência por questões de desemprego, aumento do tráfico de droga, disputa pelo tráfico. Então, né, Altamira está tendo várias coisas das grandes cidades que são coisas ruins.
né, que é a violência, a prostituição, né, o tráfico de drogas. Então, o que nós do MAB podemos dizer, a herança de Belo Monte, né, que nós gostaríamos que no processo de luta fosse pelo menos reassentamentos, mas a herança de Belo Monte é o aumento da violência. Essa é a herança que Belo Monte está deixando na região do Xingu, né? Essa é a herança que as barragens deixam, né, que vão deixar na Amazônia, caso seja feito mais barragens na Amazônia. O aumento da violência e a perseguição contra os movimentos sociais. E a Belo Monte já em operação, assim, né, mas para vocês que foram atingidos por Belo Monte, o que representa agora ver essa possibilidade do Belo Sun se instalar lá? Como é que está esse processo, assim? Como que vocês estão se articulando também? Então, no processo de Belo Monte, depois de um grande, né, várias lutas, nós conseguimos ainda conquistar o reassentamento, indenização para o povo. Não foi a melhor coisa que nós queríamos, mas conseguimos garantir minimamente, né, algumas conquistas importantes para o povo atingido por Belo Monte. Belo Sun, na nossa avaliação, é um projeto tão pior quanto Belo Monte, né, quanto a Barra de Belo Monte, porque Belo Sun, primeira coisa, a que grupo ela pertence? Ela pertence a grupos internacionais, né, ligados a bancos do Canadá e Estados Unidos, a Forbes em Manhattan, o Banco Forbes em Manhattan, né, então esse já é o primeiro ponto negativo. Eles querem tirar ouro do Rio Xingu, das margens do Rio Xingu, para levar essa riqueza para o Canadá e para os Estados Unidos, enquanto os povos da Floresta das Águas, né, não têm nenhum tipo de condição, né, de sobreviver com esse grande empreendimento. Outro elemento é a relação que Belo Sun tem com o crime de Mariana, né, porque a mesma empresa que fez o estudo geotécnico da barragem da Samarco, lá em Mariana, é a mesma empresa e o mesmo engenheiro, inclusive que já foram indiciados pela Polícia Federal pelo crime de Mariana, é a mesma empresa que a Vogue BR e o engenheiro Samuel Loures, que fizeram o estudo geotécnico, que assinam o estudo geotécnico da barragem de rejeito da Belo Sun na margem do Rio Xingu. O reservatório de rejeito lá no Rio Xingu tem uma capacidade de 90 milhões de metros cúbicos, é uma vez e meia a quantidade de rejeito que foi liberado no Rio Doce, a título de comparação. O Rio Xingu é praticamente o mesmo tamanho que o Rio Doce, na parte da Volta Grande do Xingu até ali a foz do Rio Amazonas. É a mesma distância ali de Mariana a foz ali em Regência no Espírito Santo. Então é uma tragédia anunciada. Belo Sun se instalar e operar nas margens do Rio Xingu é uma tragédia anunciada, porque a região é uma região que não tem clima definido de inverno, verão, primavera, outono, não é definido. O clima da região amazônica é clima que chove mais e chove menos, né? Esse é o clima da região amazônica. Então, você construir uma grande barragem de rejeito ali próximo ao Rio Xingu, que é uma região que chove muito, e não tiver um controle, isso pode influenciar muito de forma negativa naquela região. E outro elemento fundamental é que na região da Volta Grande do Xingu, onde essa Belo Sun quer se instalar, é uma região que tem duas terras indígenas, Paxã, Beirada da Volta Grande, né? Tem as pessoas que moram lá há 40, 50 anos, que não querem esse projeto da Belo Sun, né? Inclusive a Belo Sun tenta ali forjar pessoas contra as lideranças, né, do MAB na região. Então ali é um espaço de intenso conflito. A Belo Sun tentando cooptar alguns moradores para ser a favor do projeto e contra a organização dos atingidos naquela região. Então é um conflito muito grande que está sendo gerado e que o MAB não aceita de forma alguma a instalação de um novo grande empreendimento numa mesma região. Porque, para se ter uma ideia, Belo Monte é a maior barragem, maior hidrelétrica dentro do território brasileiro. E o projeto da Belo Sun, segundo eles, é o maior projeto de extração de ouro a céu aberto do Brasil. Então, ali num trecho de 40 quilômetros dentro da região, dentro do Rio Xingu, a gente ter dois grandes empreendimentos de hidrelétrica e mineração, isso é um crime anunciado, né? Qualquer coisa pode acontecer naquela região. Então, nós do MAB, nós denunciamos, né, essa ação da Belo Sun e continuamos em luta, né, pelos direitos atingidos por Belo Monte e pelos direitos das famílias já atingidas pela Belo Sun. Para finalizar, Jackson, como que tu, apesar de Belo Monte, né, ter começado a construído no governo Dilma, mas como é que tu vê hoje a ofensiva do Temer, assim, sobre a Amazônia, não só sobre os rios da Amazônia, mas sobre os territórios indígenas, as florestas também? Então,
A título de comparação, Belo Monte foi um grande empreendimento bancado pelo governo federal, né? Não podemos negar isso, foi uma obra bancada pelo governo federal, bancada politicamente, que a gente fala, né? E Belo Monte saiu, né? Então, com todas as dificuldades, as violações, mas por ser uma obra que o governo federal bancou politicamente, né, a ação política e de pressão popular é bem mais forte, né? Então por isso que os ativos conseguiram conquistar várias coisas, como reassentamento, indenizações, né, trabalho, enfim, né? Já com essa retomada do neoliberalismo no Brasil, com o Temer no governo, que tem apenas 3% de apoio, que provavelmente é dos empresários, né, é uma retomada em torno da nossa base natural vantajosa, que nós chamamos de recursos naturais. Então, para você ter uma ideia, até o final desse ano, o governo golpista eles querem liberar 20 mil áreas para mineração. E dentro dessas 20 mil áreas está a famosa já a Reserva Nacional de Cobre Associados, que é a RENCA, né, que depois de uma grande luta, pressão popular, eles revogaram o decreto que tinha acabado com a RENCA. Né, então a RENCA estava dentro desse bojo aí, dessas 20 mil áreas. Então, a título de comparação, a média do governo Lula em liberação de área para mineração era 4 mil áreas por ano. O Temer agora já quer liberar 20 mil no seu primeiro ano de governo golpista. Né? E para se ter uma ideia, nessa pressão sobre a Amazônia do capital financeiro internacional, né, no setor da mineração, por exemplo, o Brasil não tem mais nenhuma empresa nacional de mineração. Né? A Vale foi privatizada em 96, 97 pelo governo de neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, né? Entregou uma grande empresa pública para o setor privado e agora a Vale é a maior mineradora do mundo, né? E nessa gestão privada cometeu o maior crime ambiental do Brasil, um dos maiores da história, que foi o crime de Mariana. Né? Então o Brasil não tem um minerador, então no setor mineral, por exemplo, nessa pressão contra a Amazônia, né, quem puxa esse setor são as empresas internacionais, que são o que a gente chama de transnacionais, né? Principalmente no setor do ouro, o Canadá e os Estados Unidos. Né? Então nessa parte mais mineral, são 20 mil áreas que o governo golpista quer liberar. E em questão mais geral, por exemplo, o que impede muito dos grandes empreendimentos são as unidades de conservação e as terras indígenas, que as terras indígenas são intocáveis, né? Não pode se construir barragem, não se pode minerar lá dentro. E a maioria das unidades de conservação também são intocáveis, que são áreas de preservação permanente. Né? E agora o Temer quer avançar para acabar com isso, né? Quer avançar para as áreas de fronteira da Amazônia também, liberar áreas de fronteira para mineração. Então há um avanço muito grande, predatório, né? De pilhagem mesmo sobre os nossos recursos naturais. E que para nós do MAB é importante nessa aliança e essa unidade do campo e da cidade para nós barrar isso, porque a Amazônia, né, significa soberania. É por isso que muita gente está de olho na Amazônia. Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Alemanha, esses países eles não privatizam os setores estratégicos e soberanos da sua nação. Já o Brasil não. Com esse governo golpista, está entregando a nossa água, nossas florestas, né, e a nossa terra para o setor privado, o setor mais ruim de se lidar, que é o setor financeiro, que são 10, 15 pessoas que ganham, né, que são os acionistas ali, enquanto o povo é sacrificado, o povo é explorado, né, e o povo é saqueado. Então, essa é a conjuntura da Amazônia, uma conjuntura muito difícil, mas para vocês que estão assistindo, saberem também que na Amazônia tem povo, e tem povo que luta, e que nós vamos continuar lutando para barrar a construção de barragens, de mineração, da soja, de portos, né? Então o povo da Amazônia continua unido para barrar nesses grandes projetos. Inclusive nós pedimos apoio, né, de quem está assistindo aí para se juntar também a essa luta contra as barragens, contra a mineração, contra a soja e pela soberania dos povos da Amazônia também.